15 equipes lutam pelas 8 vagas que ainda restam nas oitavas da Libertadores. Aqui do Brasil, só o São Paulo e o Palmeiras estão garantidos. Na Sul-Americana, o funil está ainda mais apertado. Só restam 6 vagas na próxima fase. Entre os brasileiros, só 2 garantidos, o Grêmio e o Fluminense. E na última rodada, vão lutar pela vaga Corinthians, Vitória, Galo e o Vasco. Você verá também no programa de hoje o centroavante colombiano que se igualou a Gabigol e agora está no top 4 de maiores artilheiros da história da Libertadores. O Radar o Gol detecta um talento peruano na Conmebol Sul-Americana. E no quadro Memória, vamos recordar um dos goleiros mais loucos e talentosos da história do futebol mundial, Hugo Orlando Gatti. Tudo isso a partir de agora em O Gol nas Américas. Libertadores da América, só falta uma rodada na fase de grupos e o nosso programa vai apresentar para você o cenário grupo a grupo. Quem está dentro, quem está fora, o que cada um precisa para chegar às oitavas de final. Bora lá? Começando pelo grupo A, o grupo do campeão Botafogo. A situação é a seguinte: o líder é a Universidade de Chile com 10 pontos. O Estudiantes é o segundo com 9, saldo positivo de 4. O Botafogo é o terceiro, também com 9. Mas saldo positivo de 2. O Carabobo com 1 ponto é o único eliminado deste grupo. A última rodada vai acontecer no dia 27 de maio, uma terça-feira, no estádio Newton Santos, Botafogo contra Laú. Os chilenos jogam por um empate simples para avançar. Para o Botafogo, só resta vencer, já que se ele empatar, precisaria que o Carabobo ganhasse do Estudiantes em La Plata, o que, convenhamos, é praticamente impossível de acontecer. Outro jogo da chave é em La Plata, Estudiantes contra o Carabobo. O Estudiantes pode avançar até mesmo empatando, desde que o Botafogo não vença o seu jogo contra a Universidade de Chile, já que o saldo do Estudiantes é de 4 gols pró e o saldo de Laú é de 3 gols positivos. Simplificando, para o Fogão é ganhar e carimbar a vaga. No grupo B, a situação já tem o primeiro colocado definido e é o River Plate, que soma 11 pontos. Os outros 3 times do grupo estão vivíssimos. O River, olha que barato, vai para as oitavas da Libertadores pelo 11º ano seguido. Impressionante. A última rodada será na terça, dia 27 de maio, e vai ter os seguintes jogos. No Monumental de Núñez, ou Mas Monumental, como ele é conhecido hoje, o River Plate recebe o Universitário. Os peruanos podem ficar com o segundo lugar do grupo mesmo perdendo. Para isso, eles iam precisar que o duelo equatoriano entre Del Valle e Barcelona terminasse empatado. Se o Del Valle ganhar do Barcelona, o Universitário precisa, no mínimo, empatar com o River em Buenos Aires. E, convenhamos, é um resultado dificílimo para o time comandado pelo Jorge Fossati, ex-técnico do Inter aqui no Brasil. Outro jogo do grupo, Independiente Del Valle contra o Barcelona de Guayaquil. O Del Valle avança se vencer o seu jogo e o River derrotar o Universitário. Se o Universitário empatar, olha a situação do Del Valle, vai ter que golear o Barcelona por 5 gols para ultrapassar o time peruano no saldo. O Barcelona, que é o último do grupo, depende de uma combinação bem difícil. Ele precisa ganhar do Del Valle em Quito e tirar 2 gols de saldo em relação ao Universitário. O saldo está assim no grupo: Universitário saldo 0, Del Valle saldo -4 e o Barcelona de Guayaquil tem um saldo negativo de 2 gols. Agora o grupo C, o grupo do Mengão. Liderança do Central Córdoba, 11 pontos, saldo de 3. Flamengo em segundo, com 8 pontos, saldo de 2. Terceiro lugar para a LDU, 8 pontos, saldo de 1. E o único eliminado do grupo até agora é o Deportivo Táchira da Venezuela. A última rodada do grupo C acontece na quarta, dia 28. O Flamengo recebe o Deportivo Táchira no Maracanã e se classifica com uma vitória simples. Para ficar em primeiro do grupo, o Flamengo precisa que a LDU vença o Central Córdoba e deve superar o saldo de gols dos equatorianos. E se houver empate no outro jogo, aí o Flamengo fica em segundo de qualquer maneira, porque o Central Córdoba chegaria a 12 pontos.
Teremos também nesse grupo em Quito, LDU e Central Córdoba. Os argentinos só precisam de um empate para se classificar e em primeiro. A LDU tem que ganhar por 2 ou mais gols, já que se vencer por apenas um, vai ter o mesmo saldo do Central Córdoba, mas fica atrás pelo número de gols marcados. No grupo D, o grupo do São Paulo, só resta saber quem vai para a Sul-Americana como terceiro da chave. O São Paulo tem 11 pontos, garantido. Libertad do Paraguai com 8 também está classificado. Tajeres e Aliança somam 4 pontos até aqui. Na última rodada, terça, dia 27 de maio, o São Paulo recebe o Tajeres e um empate garante o primeiro lugar do grupo ao São Paulo. Tajeres joga, como eu disse, para tentar a vaga na Sula. No Paraguai, o Libertad ainda tem chances de ficar em primeiro. Olha o que ele ia precisar. Tinha que ganhar do Aliança no seu jogo e torcer por uma derrota do São Paulo. Além disso, tem que tirar 4 gols de saldo, porque o saldo do São Paulo é de 5 gols pró e o do Libertad é de apenas 1. No grupo E, temos o Racing já classificado, líder do grupo com 10, Fortaleza com 8 e Atlético Bucaramanga com 6 vão lutar pelo segundo lugar do grupo. E o Colo-Colo com 2 pontos já está fora até da Sul-Americana. A última rodada será na quinta-feira, dia 29 de maio. Em Avejaneda, teremos Racing e Fortaleza no cilindro. O Racing já está classificado. A única chance dele perder o primeiro lugar do grupo é se ele for derrotado pelo Fortaleza. O Leão do Pici também pode se classificar empatando, já que chegaria a 9 e o Bucaramanga teria que vencer e tirar 7 gols de saldo. Bem improvável, né? Fortaleza pode avançar até perdendo, desde que o Bucaramanga no máximo empate com o Colo-Colo. Outro jogo do grupo, em Santiago, Colo-Colo e Atlético Bucaramanga. Só o Bucaramanga tem chances de avançar. Ele tem que vencer e contar com uma vitória do Racing em Avejaneda para ficar com o segundo lugar do grupo. No grupo F, o grupo da morte, o Nacional de Medellín já está dentro, 9 pontos. E aí um duelo brasileiro, só um deles vai passar para as oitavas. O Inter tem 8, Bahia tem 7. O Nacional de Montevidéu com 4 está fora da briga. Os jogos da rodada que acontece na quarta, 28 de maio, são Nacional de Montevidéu e Nacional de Medellín. Os colombianos estão jogando pela primeira colocação do grupo. Eles podem ficar em primeiro até empatando, desde que Inter e Bahia também empatem. No jogo do Brasil, a coisa é simples no Beira-Rio. Quem ganhar avança e o empate favorece o Internacional. O Bahia só avança se conseguir a vitória. No grupo G está o melhor time de toda a Libertadores, o Palmeiras. Único 100%, 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias. Pela sexta vez nas últimas 8 temporadas, o Palmeiras é o time de melhor campanha da fase de grupos. Impressionante o rendimento do Palmeiras. O Cerro Porteño é o segundo do grupo com 7, o Sporting Cristal tem 4, o Bolívar com 3 já está eliminado, não chega mais às oitavas. Nesse grupo, a última rodada vai ser na quarta, dia 28. Em São Paulo, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal. O time do Peru teria que ganhar do Palmeiras, ia precisar também que o Bolívar ganhasse do Cerro em La Paz e ainda ia ter que tirar 4 gols de saldo. Difícil demais, né? No outro jogo em La Paz, Bolívar e Cerro Porteño, o Cerro fica com a vaga até perdendo, desde que o Cristal não derrote o Palmeiras e tire esses 4 gols de saldo. Para a gente encerrar o assunto Libertadores, o grupo H, onde está tudo definido em relação à classificação, mas não em relação a quem será o primeiro do grupo. Peñarol e Vélez estão com 10 pontos, o Vélez está na frente pelos critérios de desempate. O San Antonio Bulu tem 6 pontos e o Olímpia tem 2. Nesse grupo, a última rodada acontece na quinta, dia 29. Em Montevidéu, teremos Peñarol e Vélez Sarsfield, que jogam para definir o primeiro colocado do grupo. A vantagem do empate é do Vélez pelo saldo de gols. E no outro jogo da chave, o Olímpia, em Assunção, recebe o Bulu para tentar pelo menos uma vitória que seja na competição. Não ganhou de ninguém até agora, já que vaga na Sula, esquece. Essa vaga já tem dono e é da Bolívia, o estreante San Antonio Bulu. Chegando a hora da onça beber água também na Conmebol Sul-Americana. Bora ver
como está a situação antes da última rodada, grupo a grupo, e o que cada um precisa, quem está dentro, quem está fora. Bora lá? Começando pelo grupo A. Nesse grupo, o Independiente de Avejaneda, o rei de copas, como é conhecido na Argentina, lidera com 9 pontos. O Guarani do Paraguai tem 8. O Nacional Potosí aparece com 7. E o único eliminado é o Boston River do Uruguai, que tem 4 pontos. A última rodada desse grupo é na quarta-feira, 28 de maio. Em Avejaneda, o Independiente recebe o Nacional Potosí. Ele só precisa de um empate para avançar, mas pode perder a vaga direta nas oitavas se o Guarani ganhar do Boston River. O Nacional Potosí, ele se classifica com uma vitória. Se empatar, ele vai precisar que o eliminado Boston River derrote o Guarani lá em Assunção. Esse é outro jogo do grupo. Guarani do Paraguai e Boston River do Uruguai. Os paraguaios só dependem de vitória em casa para ficar com a vaga. Se empatar, o Guarani só fica com a vaga se o Nacional Potosí não ganhar do Independiente. No grupo B, o grupo do Vitória, o Universidade Católica de Quito, no Equador, já é garantido como primeiro colocado do grupo, já que somou 11 pontos até aqui. O Vitória, depois de derrotar o Cerro Largo lá em Montevidéu, assumiu o segundo lugar do grupo com 6. Cerro Largo e Defensa e Justiça, ambos com 4 pontos. A última rodada é na quarta, dia 28 de maio, e o Vitória vai ter uma pedreira, vai para Quito pegar a Católica, que já garantiu o primeiro lugar do grupo, vai direto para as oitavas de final, e o Vitória deve avançar com um empate, já que o saldo do Vitória é 0, contra -4 do Cerro Largo e -2 do Defensa e Justiça. O Vitória passa até perdendo se o jogo entre Defensa e Justiça e Cerro Largo terminar empatado. Repetindo então, outro jogo do grupo, Defensa e Justiça contra o Cerro Largo. Se a Católica derrotar o Vitória, aí quem ganhar esse jogo fica com a segunda vaga. Se der empate lá, os dois ficam obrigados a ganhar e por diferença de 3 gols, no caso do Defensa e Justiça, ou 5 gols, no caso do Cerro Largo. Grupo C, C de Corinthians. Que situação, hein? O Huracan, já classificado, tem 11 pontos. O Corinthians é o segundo com 8. O América de Cali tem 7 e o eliminado Racing de Montevidéu ainda não somou pontos. Última rodada na terça, 27 de maio, teremos Huracan e Corinthians. O Timão precisa ganhar na Argentina. Se ele empatar, muito provavelmente vai ser ultrapassado pelo América de Cali, que vai jogar em casa contra o eliminado Racing do Uruguai. Outro jogo, Pascoal Guerreiro em Cali, América de Cali e Racing. O América precisa ganhar o jogo e torcer para que o Corinthians não vença na Argentina. Aí a vaga fica com o time colombiano. Pode avançar até empatando, caso o Huracan vença o Timão. No grupo D, o grupo do Grêmio, a liderança é argentina. O Godoy Cruz de Mendoza soma 11 pontos. O Grêmio tem 9. O Atlético Grau do Peru com 3 e o Sportivo Luquenho do Paraguai com 2 estão eliminados. A última rodada desse grupo é na quinta, 29 de maio. Teremos em Porto Alegre Grêmio contra Sportivo Luquenho. Para ficar em primeiro, o já classificado Grêmio tem que vencer por 2 gols e torcer por um empate, no mínimo, do Godoy Cruz. E em Mendoza teremos Godoy Cruz contra o Atlético Grau do Peru. Uma vitória garante o primeiro lugar ao Godoy Cruz. Se ele empatar, o Grêmio só pode ganhar o jogo dele por, no máximo, 1 gol. Se perder, o Godoy Cruz só fica com o primeiro lugar se o Grêmio empatar ou perder do Sportivo Luquenho. Agora vamos falar do grupo E, grupo onde o Cruzeiro deu vexame, eliminado desde a rodada passada. Muxuc Runa, do Equador, com 13 pontos, garantido em primeiro lugar do grupo, vai direto para as oitavas. Segunda vaga nesse grupo ficou com o Palestino do Chile, que tem 9. Cruzeiro com 4 e União Santa Fé com 3, os dois já estão fora do baralho. A última rodada nesse grupo E acontece quarta, dia 28 de maio. Vamos ter em BH um Cruzeiro e União Santa Fé melancólico, valendo nada para ninguém. E no Chile o Palestino recebe o Muxuc Runa. Os dois classificados também só cumprem tabela, não tem nada a definir nesse duelo no Chile. No grupo F teremos
Once Caldas e Fluminense se enfrentando na última rodada no Rio. Once Caldas lidera o grupo com 12, o Fluminense tem 10, o Gualberto Villarroel San José com 4 pontos e a União Espanhola do Chile com 2, ambos já eliminados. Última rodada, quinta-feira, 29 de maio, Maracanã, Fluminense e Once Caldas. Para ficar em primeiro, Flusão tem que ganhar o jogo. O empate dá a vaga direta às oitavas ao Once Caldas. No Chile, teremos União Espanhola e Gualberto Villarroel San José apenas cumprindo tabela. Grupo G, o Lanús com 11 pontos, já é o primeiro colocado, já está nas oitavas de final. O Melgar tem 7, o Vasco tem 5, os dois vão lutar pela segunda vaga do grupo. E o Academia Puerto Cabello da Venezuela com 4, está fora da disputa. A última rodada desse grupo G acontece na terça, dia 27 de maio. Vasco e Melgar jogam em São Januário, o Vasco só avança se vencer. Os peruanos só precisam de um empate para ficar com o segundo lugar no grupo. Em Buenos Aires, ali em Lanús, na grande Buenos Aires, em La Fortaleza, tem Lanús e Puerto Cabello. O Lanús, tranquilaço, já está direto nas oitavas de final. Para a gente concluir a situação da Sul-Americana, vamos ao grupo H, onde o líder é o Cienciano do Peru, que tem 9 pontos e já tem vaga garantida na próxima fase. Só não se sabe se no playoff ou se direto nas oitavas, porque o Galo com 8 pode tomar esse primeiro lugar ainda. O Caracas soma 5 pontos e o Deportes Iquique do Chile com 4 já está eliminado. Última rodada desse grupo na quinta-feira, 29 de maio, em Minas, Arena MRV, Atlético e Cienciano. O Galo tem que ganhar para ir direto para as oitavas. Empate deixa o Galo garantido no segundo lugar, mas aí vai ter que jogar o playoff contra um terceiro colocado que venha da fase de grupos da Libertadores. No outro jogo, Caracas e Iquique. O Caracas precisaria vencer o jogo, contar com a derrota do Galo em casa e ainda tirar 8 gols de saldo. Tá fácil a vida dos venezuelanos? E as antenas do Radar o Gol localizaram no futebol peruano mais um talento do futebol sul-americano. Estou falando de Kendi Cabreira. Ele tem 22 anos de idade, meia atacante, pode jogar como meia pela esquerda, pode servir até como um ponteiro pela esquerda. Ele é destro, nasceu no Japão, nasceu na cidade de Shiga, uma combinação interessante de mãe japonesa com pai peruano. Ele nasceu no Japão, veio pequeno morar no Peru. Ele tem 1,74 de altura, um jogador técnico, um jogador veloz. Já são 7 gols e 3 assistências nos primeiros 20 jogos dessa temporada 2025. Na Sula, está indo muito bem, em 5 partidas, 2 gols, 2 assistências. E é bom que o Vasco preste atenção no Kendi Cabreira nesse confronto decisivo da última rodada da fase de grupos, porque o jovem meia, que já tem passagens pelas seleções peruanas, é talento puro. Na quinta rodada da fase de grupos, Miguel Borja, ex-atacante do Palmeiras, atual centroavante do River Plate, marcou um dos gols em cima do Independiente Del Valle na goleada por 6-2 pela Libertadores. Esse gol, pasmem, foi o 31º gol de Miguel Borja na história da Conmebol Libertadores. Ele já era o jogador colombiano com mais gols na história desde que ultrapassou o Anthony de Ávila, o Pitufo de Ávila, que de vez em quando a gente fala por aqui. E com esses 31 gols ele se igualou ao Gabigol e também ao argentino Daniel Onega. E agora os três dividem a 4ª posição na lista de maiores artilheiros da história da Conmebol Libertadores. Não é pouca coisa que o Borja atingiu, não. Impressionante essa marca. Lembrando que o pódio continua um pouco distante. Na 3ª posição, o uruguaio Pedro Rocha, que jogou no Brasil, foi do São Paulo, do Palmeiras, do Bangu, do Curitiba, mas brilhou mesmo no Peñarol. 36 gols tem Pedro Rocha na história da Libertadores. O segundo colocado é Fernando Morena, outro jogador uruguaio. Morena fez 37 gols. E primeiro, disparado, El Cabeça Mágica, Alberto Spencer, que foi do Peñarol, mas nasceu no Equador,
que soma um total de 54 gols na Libertadores. Hoje a gente vai celebrar aqui a memória de um dos goleiros mais arrojados da história do futebol mundial. Estou falando de Hugo Orlando Gatti, conhecido pela cabeleira, pelas camisas coloridas, pela faixa na cabeça e pela habilidade também, não só pegando pênaltis, mas também na hora de sair driblando. Foi um dos primeiros goleiros que decidiram se arriscar um pouco mais e deixar ali aquela posição abaixo dos 3 paus para mostrar talento também em outras searas, né? Ele faleceu em abril de 2025 e foi o goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Boca, num total de 417 jogos. Foi o segundo atleta que mais vestiu essa camisa do Boca, perdendo só para o Roberto Mousso. El Loco Gatti era o goleiro do Boca na conquista da primeira Libertadores do clube em 1977. E não era apenas o goleiro, foi ele que defendeu a cobrança do lateral cruzeirense Vanderlei, que deu a vitória ao Boca naquela disputa difícil de um Boca que ainda não tinha títulos de Libertadores contra o então Cruzeiro, que tinha se sagrado campeão em 1976. Gatti seguiu no Boca e foi também um dos artífices, uma das estrelas do time que foi bicampeão da Libertadores em 1978. Ganhou também o Intercontinental, que era a versão de então do Mundial de Clubes, em 1977, e protagonizou muitas histórias engraçadas. Uma delas dava conta de que o carro dele tinha teto solar e as portas eram soldadas. Então, às vezes, ele estacionava o carro, não saía pela porta, saía pelo teto solar. E o pessoal brincava que a porta era soldada para que as fãs não o atacassem, não rasgassem a roupa dele. Era folclore puro, né? Inclusive, o Gatti chegou a ser usado, ele era tão bom de bola com ela nos pés, que ele chegou a ser usado na linha, num jogo contra o Platense. E olha só que conduta interessante, para não parecer uma provocação, um desrespeito, o Gatti foi até os jogadores do Platense antes da partida para fazer uma consulta, se eles iam levar a mal aquilo. E não, a resposta foi positiva, ele foi para a linha e se saiu muito bem, obrigado. Gatti, que gostava de tomar vinho até antes dos jogos para tirar um pouquinho da tensão. Ele esteve na Copa de 66 como goleiro reserva e em 78, como eu falei, ele estava voando, ganhou a Libertadores 2 anos seguidos, só não foi titular porque se lesionou e aí brilhou a estrela de Ubaldo Matildo Fijol, que foi o titular da seleção de 1978. Gatti era muito doido, ele tinha coleção de gravata, tinha mais de 200, mas nunca usou uma gravata. Ele tinha muitas dessas peculiaridades, né? Era uma figura absolutamente sui generis. É o atleta que mais disputou partidas na história da Liga Argentina, 765. Ele começou no Atlanta, depois passou por River Plate, pelo Boca, pelo Gimnasia La Plata e também pelo Unión Santa Fé. Ele parou no Boca em 1988, se tornando o jogador mais velho a atuar no Campeonato Argentino com 44 anos e 1 mês. Outro recorde que ele tem é o de ser o goleiro que mais pegou pênaltis no Campeonato Argentino, foram 26, recorde que ele divide com o mesmo Fijol que a gente citou agora há pouco. Bocudo, sempre gostou de falar, quando Maradona surgia no Argentinos Júnior, o Gatti falou o seguinte, ó, esse garoto até que tem talento, mas ele tem que ficar ligeiro, porque se ele continuar comendo desse jeito, não vai passar de um gordito. Sabe o que o Gordito fez logo depois do Gatti falar isso? Anotou 4 gols numa goleada de 5-3 do Argentinos Júnior em cima do Boca de Gatti. Um grande jogador que vai embora, mas acima de tudo, um grande personagem que o nosso futebol perdeu em abril desse ano. Tá chegando ao fim mais uma edição de O Gol nas Américas, mas semana que vem, prepare-se. Conteúdo especial para você em mais um programa que a gente faz com muito carinho a cada semana, trazendo as principais notícias, curiosidades, estatísticas, a memória do futebol das Américas semanalmente para você que nos acompanha. Grande abraço, a gente se vê.